Já pensou estar num círculo de pessoas, né? Crianças, adultos, tanto faz. E ali no centro, alguém guiando todo mundo para cantar baxé ou tocar uns ritmos bem brasileiros, tipo samba, shot. Aham. E o mais doido, todo mundo andando junto, marcando o pulso da música com um jeito de andar bem específico. Quase uma dança, mas não é bem isso. É uma imagem forte mesmo. Foi o Frank Abrahams que descreveu assim uma aula do Lucas Sciavata, né? Isso, e é daí que a gente parte hoje. Vamos mergulhar um pouco nas ideias do livro O Passo, Música e Educação, do próprio Lucas Sciavata. Boa. A ideia é tentar entender o que esse método brasileiro de ensinar música tem de tão diferente, né? E por que parece funcionar tão bem. Exatamente. Acho que a nossa conversa aqui é para sacar a essência do passo. Quais são os princípios, o que são aqueles 4 pilares que ele menciona e principalmente que ideias novas ele traz. Tipo essa de fazer a música ser para todo mundo mesmo, sabe? Desenvolver a musicalidade de um jeito mais integrado. Corpo, mente, cultura. Tudo junto. Certo. Então vamos lá, do começo. O que é o passo, afinal? Pelo que eu li, surgiu lá para 1996, né? Veio de uma certa inquietação do Lucas Sciavata com o ensino tradicional de música. Sim. Que muitas vezes parece que só seleciona quem já tem aquela facilidade, o tal do dom, né? Ele queria algo mais inclusivo. Perfeito. E é legal pensar no passo de 2 formas que se completam, eu acho. Por um lado, sim, é um método. Tem exercícios, tem uma sequência, mas por outro lado é mais amplo. É uma abordagem que usa vários sentidos, sabe? Multissensorial. Entendi. O objetivo ali não é necessariamente formar, sei lá, um violinista para o concerto ou um cantor de ópera. É mais construir uma base musical, bem firme, especialmente no ritmo e na percepção do som. Uma base para a vida, talvez. Isso, a aposta é que com essa base forte, a pessoa pode ir para onde quiser na música depois, sabe? E a inspiração clara, né, vem muito da música popular brasileira, daquela relação que a gente tem aqui muito forte, corpo e música, o movimento, o jeito de sentir o ritmo, o swing, né? Faz todo sentido. E o livro bate muito em 2 teclas: inclusão e autonomia. A inclusão parece ir direto contra essa ideia de dom. O passo parece dizer, olha, se você quer aprender música, você pode. É isso. Trabalhando com o básico, tipo palmas, voz, sem exigir nada antes. E eu diria que até mais que isso, a inclusão no passo não é só tipo, pode entrar na sala. É garantir que o que você faz ali realmente afete o resultado do grupo. Como assim? A sua ação, a de cada um, tem que fazer diferença, tem que ser sentida, sabe? Se alguém erra, por exemplo, isso não é só um problema individual, vira uma informação para o grupo todo, impacta o som coletivo. Ah, entendi. Ninguém fica ali só de enfeite, né? Todo mundo está construindo junto. Que interessante isso. O erro vira aprendizado para o coletivo, não é para esconder. E autonomia. O livro critica um pouco aquela coisa, né? De quem está aprendendo e fica só seguindo quem sabe mais. Tocando na aba, como a gente diz. Como que o passo busca essa independência? A autonomia é super central. O método tem um caminho com bastante rigor, e aqui é bom separar rigor de rigidez, né? Certo. Rigor no passo quer dizer não passar pano para as dificuldades. O método é feito para trazer à tona mesmo, sabe? As lacunas que cada um tem ali na sua compreensão da música. Mas não é para expor ninguém, não é para constranger, é para que essas dificuldades possam ser trabalhadas. De um jeito claro, objetivo. A ideia é dar ferramenta para a pessoa perceber onde está tropeçando e conseguir superar aquilo sozinha, sem ficar dependendo sempre de alguém mostrando como faz. É quase um conhece a ti mesmo musical, assim. Gostei dessa ideia. Não proteger da dificuldade, mas dar ferramenta para lidar com ela. E isso tudo se apoia, como você falou, em 4 pilares: corpo, representação, grupo e cultura. Vamos olhar para eles. Começando pelo corpo. Parece meio óbvio, né? Música envolve o corpo.
Mas talvez a gente não pare para pensar o conto. O livro até cita o Dalcroze, Sim, um educador musical super importante. dizendo que o ritmo é essencialmente físico. O corpo é a base de tudo ali. A música acontece no corpo e pelo corpo. Não tem jeito de separar, não é só o dedo no instrumento ou a voz saindo. É como o corpo todo percebe, organiza e responde ao som, ao tempo. Pensa em como a gente se orienta no espaço, no tempo, no dia a dia. Vários pensadores já falaram disso. O passo pega essa consciência corporal e, pá, aplica direto na música. E tem mais coisa aí, né? Tem. E aqui fica bem interessante mesmo com o conceito de cognição corporal. É a ideia de que o corpo aprende, sabe? Que ele sabe coisas de um jeito que nem sempre passa pela nossa cabeça, pelo racional. Tipo andar de bicicleta. Exato. O corpo acha o equilíbrio, faz os ajustes, quase por instinto, depois de praticar um pouco, né? Você não fica pensando, agora inclino 3 graus para a esquerda. O corpo, ele assimila a ação. Alguns autores chamam isso de incorporação, a cultura, o conhecimento sendo gravado no corpo. Nossa! O passo aposta muito nisso, que o corpo pode aprender e entender a música de forma direta, sabe? Sem precisar de tanta explicação verbal, às vezes. Faz muito sentido essa inteligência do corpo. Lembrei de uma parte do livro que compara com o improviso no jazz ou com a arte japonesa. Aquela ação que flui mais direto, né? Sem pensar tanto. Isso mesmo. Por isso que o passo busca criar atividades, linguagens pedagógicas que deixem essa inscrição corporal do aprendizado mais clara, mais consciente, para a gente poder trabalhar com ela. O corpo não é só um executor, ele processa a informação musical também. Ok. Corpo como processador. Se o corpo é o veículo, qual seria um mapa, então? Isso leva a gente para o segundo pilar. Representação. O livro fala da capacidade de ver a música por dentro, né? Como o olho da mente, como dizia o Howard Gardner. Criar umas imagens mentais, não só visuais, né? Talvez de movimento, de sensação, para entender a música. Exato. Como que a gente pega essa experiência musical que é tão fluida, abstrata e transforma em algo que a mente consegue manipular, entender. O passo explora isso de vários jeitos. Como? Existem umas estruturas mentais que organizam a nossa experiência do mundo, sabe? Quase como uns padrões abstratos. Alguns chamam de esquemas de imagem. Na música, a gente teria os esquemas acústicos. São as referências de som, de ritmo que a gente constrói mesmo sem ter tido aula formal de música. Ah, tipo? Pensa nos mestres de bateria de escola de samba. Eles têm sistemas super complexos para ensinar os ritmos, né? Usam sílabas, gestos, associações, mesmo sem usar partitura tradicional. É verdade. E o passo valoriza muito essas outras formas de escrever a música. Tem a notação oral, que usa sílabas ou números para representar os ritmos. Isso é comum em várias culturas musicais pelo mundo. E tem a anotação corporal. O próprio movimento. Sim, onde o movimento, tipo uma coreografia ou os gestos de um maestro, servem para registrar e comunicar a música. O passo não vê a escrita tradicional e a oralidade, ou o corpo, como coisas opostas, sabe? Mas como sistemas que podem conversar, se enriquecer. Que legal essa ideia de várias formas de escrever a música. Saindo dessa representação mais interna, vamos para fora, para a interação. O terceiro pilar, o grupo. O livro diferencia bem entre tocar junto, ouvindo, interagindo de verdade e tocar só ao lado, cada um na sua. Parece que essa habilidade de se ouvir e ouvir o outro ao mesmo tempo é crucial. É fundamental. E é um dos maiores desafios quando se aprende música em grupo, né? Tem um pensador importante, o Vygotsky, que falava que a gente aprende primeiro na interação com os outros, para depois internalizar aquilo. Certo. O passo leva isso muito a sério quando prioriza trabalhar com polifonia, ou seja, várias vozes ou ritmos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Por que especificamente a polifonia? Porque no uníssono, quando tá todo mundo fazendo a mesma coisa, é mais fácil se esconder, né? Disfarçar se você não entendeu direito. Na polifonia, não tem jeito. As diferenças ficam claras, os erros, os acertos de cada um ficam muito mais evidentes
e precisam ser negociados ali pelo grupo. Isso força todo mundo a construir novas referências juntos, conversando musicalmente. É como dizem os bambas da orgia que o livro cita. O saber individual só faz sentido associado ao saber do grupo. Entendi. A polifonia como uma ferramenta para forçar a escuta e a construção coletiva. Bem diferente de só ficar seguindo o líder, né? E o último pilar, a cultura. Bom, a gente está mergulhado nela, né? Ela molda a gente e a gente molda ela. O passo se inspira muito na cultura popular brasileira. Mas o livro diz que não é para criar aquela divisão erudito versus popular, novo versus velho. Exato. A cultura é o pano de fundo onde tudo isso acontece. Um conceito que ajuda aqui é o de ferramentas culturais, de um estudioso chamado James Wirth. Pensa nas ferramentas que uma cultura oferece pra gente. A língua, os costumes, a tecnologia e também os métodos de ensino. O passo seria uma ferramenta cultural, então. Sim, e o interessante é que essas ferramentas sempre têm um efeito duplo. Elas ampliam a nossa capacidade, permitem fazer coisas novas, mas ao mesmo tempo elas meio que restringem também, sabe? Moldam o nosso jeito de pensar, de agir, dentro de certos limites. Dá um exemplo. A alfabetização, por exemplo. Nos dá um poder enorme, claro, mas pode fazer a gente perder um pouco da capacidade de memória ou de certas formas de contar a história que culturas orais desenvolvem muito mais. É importante ter consciência disso quando a gente usa qualquer ferramenta cultural, inclusive um método como o passo. Entendi. Ele abre muitas portas, com certeza, especialmente por conectar com a riqueza da nossa música popular. Mas como toda ferramenta, ele também direciona o aprendizado de um jeito específico. Reconhecer isso faz parte da proposta também. 4 pilares bem amarrados, então. O corpo que sente, a mente que representa isso, o grupo que interage e a cultura que dá o contexto. Agora sim, acho que a gente chega no coração da inovação do passo. O conceito de posição. O livro contrasta isso com o foco tradicional em duração das notas. Esse conceito de posição, confesso que me deixou bem curioso. Como assim, posição versus duração? Essa é uma sacada fundamental do passo. O livro dá uns exemplos ótimos para mostrar porque só pensar em duração não dá conta de tudo, né? Lembra da aluna de tamborim? Tocava certinho sozinha, mas se perdia com o surdo junto. Lembro, sim. Ela sabia a duração das notas do tamborim, mas não sabia a posição delas em relação à pulsação do surdo. Outro exemplo, músicos tocando alujá, que é um ritmo de matriz africana, quaternário composto, mas tentando encaixar numa sensação ternária. Ou o coral que não acerta a entrada no contratempo exato. Clássico. Ou até aquela dificuldade que parece boba, tocar um ritmo simples depois de uma pausa. Em todos esses casos, a duração pode até estar certa no papel, mas alguma coisa não encaixa, né? O swing não vem. Exatamente aí que o passo entra com uma virada de chave. A teoria musical tradicional foca muito na duração. Quanto tempo dura cada som, cada silêncio. É como olhar a música num plano, né? Uma linha do tempo. O passo propõe olhar em 3 dimensões, introduzindo a ideia de posição. 3 dimensões, como assim? Imagina o tempo musical não como uma estrada reta, plana, mas como um terreno com relevo. Com altos e baixos. Cada lugar nesse terreno, o tempo forte, o contratempo, as subdivisões, tem uma qualidade diferente, uma sensação. Usando uns termos antigos que o livro recupera, tem a arcis, que é tipo um ponto de tensão de levantar, e a tesis, que é o ponto de repouso de chegar. Uau! Então mudar uma nota do tempo forte para o contratempo não é só deslocar ela na linha do tempo, é mudar a posição dela nesse relevo musical. Isso muda tudo, muda a sensação, o movimento da música, o tal do swing. Entendi. A posição dá a qualidade do lugar onde o som acontece. Perfeito. Pensa na síncope, que é tão nossa, né? No samba, no jazz. O Muniz Sodré, que o livro cita, fala disso como o corpo preenchendo um vazio rítmico. É uma dança entre som e silêncio que faz sentido se você percebe a posição de cada coisa em relação ao pulso. Não basta saber quanto tempo dura a nota, tem que saber onde ela está nesse ciclo de tensão e repouso. Nossa, sua imagem do terreno com relevo é
É muito boa. Muda o jeito de pensar mesmo. Então, a posição é sobre sentir onde cada som pisa nesse ciclo. E como que o passo ajuda a gente a sentir isso na prática? A ferramenta principal parece ser aquele andar específico que você falou lá no começo. Precisamente. O andar do passo não é uma marcha dura, militar, nem uma dança solta qualquer. É um movimento bem pensado, onde a gente flexiona os joelhos entre um passo e outro. Certo, tem uma ginga ali. Tem. E essa flexão, ela tem várias funções-chave. Primeiro, faz a marcação do pulso, cada passo, ser um ato consciente, controlado, diferente daquela batida de pé automática que muita gente faz sem nem perceber. Segundo, e talvez o mais importante, a flexão entre os passos marca corporalmente o contratempo, o E, do 1E, 2E. Isso dá uma sensação física, um lugar no corpo para essa subdivisão que é tão fundamental. Ah, o corpo sente o E. Exato. Com isso, andar ajuda a pessoa a internalizar não só o pulso principal, mas também as posições ali no meio. Conecta direto o movimento do corpo, o passo para frente, a flexão para baixo, com a estrutura do tempo na música. E é bom frisar de novo, o objetivo não é estético, não é para aprender a dançar bonito, sabe? É uma ferramenta. É uma ferramenta pedagógica para sentir e entender a estrutura do ritmo, a tal da posição de dentro para fora. E aquela desculpa clássica da falta de coordenação motora. Se alguém não consegue tocar e andar ao mesmo tempo. O passo diz que o problema não é bem motor. Na maioria das vezes não é o principal, não. O livro argumenta que essa dificuldade de coordenar o andar com o tocar ou cantar geralmente indica que a pessoa ainda não sacou a posição do ritmo que ela está tentando fazer em relação ao pulso que o andar está marcando. Faz sentido. A coordenação não é o ponto de partida, é o resultado de entender a música. Quando a relação entre o ritmo e o pulso fica clara, ou seja, quando a posição está entendida, a coordenação para fazer os dois juntos tende a aparecer de um jeito mais natural. O corpo entende onde cada coisa tem que acontecer. De virada de perspectiva. A dificuldade motora como sintoma de uma não compreensão musical. Isso muda tudo. E para ajudar a fixar essa compreensão da posição, o passo também usa uma escrita própria, né? Além da notação oral, com sílabas e números, e a corporal, que é o andar. Sim, tem a partitura do passo. Ela é bem interessante porque usa símbolos simples que a gente já conhece, números para os tempos e vogais E, I, O, A para as subdivisões. E esses símbolos já estão ligados às sensações que a gente trabalhou no andar e falando os ritmos. E o foco dela é? O foco dela não é mostrar a duração exata da nota como na partitura tradicional. É mais mapear claramente as posições dentro do ciclo. Onde cada som começa, onde termina, em que ponto do relevo ele está. Entendi. Ela acaba sendo uma ponte excelente para a leitura tradicional porque ela firma primeiro a compreensão da estrutura do compasso, do metro, antes de jogar toda a complexidade dos símbolos de duração. E tem uma vantagem prática muito boa. Qual? Como os símbolos que vão para o papel são os mesmos que a gente usa para falar o ritmo no sistema do passo, se você sabe falar, você automaticamente sabe escrever na partitura do passo. Isso junta as diferentes formas de representar a música de um jeito bem orgânico. Que sistema bem amarrado, né? Integrando corpo, voz, escrita. Ok, acho que deu para ter uma visão bem completa. Tentando amarrar tudo. O passo é essa abordagem de educação musical brasileira super inclusiva, que bota o corpo no centro do aprendizado, usa um andar específico para marcar pulso e subdivisão e se baseia nesse conceito inovador de posição, o lugar e a sensação do som dentro do ritmo, em vez de focar só na duração. Tudo isso bebendo na fonte da nossa música popular e buscando formar músicos mais autônomos, mais conscientes. Isso. No fundo, parece um convite para sentir a música de um jeito mais fundo, mais físico mesmo, usando o próprio corpo como guia principal. Essa ligação forte entre movimento do corpo, percepção do espaço-tempo e o aprendizado da música. Será que a gente não está subestimando o papel do corpo em outras áreas também? Onde mais o nosso corpo poderia ser uma ferramenta chave para entender o mundo? Coisa que talvez a nossa cultura, tão focada no mental, tenha meio que esquecido. Ou, voltando para a música,
Se a posição de um som, o lugar dele nesse relevo do tempo, importa tanto quanto a duração, como que essa consciência pode mudar o jeito que a gente ouve música no dia a dia? Ou até como a gente se expressa ritmicamente mesmo fora da música formal? Fica aí a reflexão, né?